Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um seminário online de medição de impacto de ruas completas. Obrigada a todos que estão presentes. Meu nome é Luana Beth, eu sou economista e especialista de economia urbana aqui no WR Brasil e vou mediar esse seminário hoje com vocês. O WR Brasil, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, vem trabalhando desde o ano passado para apoiar cidades a implementarem ruas completas em suas cidades. Em continuidade dessas atividades, a gente começou a fazer uma série de seminários online, intitulados Seminários Online Ruas Completas e Universidades, em 2019, que serão uma série de 5 seminários, em que esse é o segundo da série. Esses seminários, eles contam com o apoio da Rede de Professores Universitários pelas Ruas Completas, que também foi criado pelas duas organizações, que tem o objetivo de disseminar o conteúdo e o conceito de ruas completas dentro das universidades, formando planejadores urbanos com essa ideia. Nesse segundo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre medição de impacto de ruas completas, avaliar os resultados de intervenções urbanas como rua completa é algo que é essencial. Entender se a intervenção urbana ou qualquer política pública está tendo seu efeito, se está levando o bem-estar e a melhoria para a população que está sendo afetada pela intervenção, ela é essencial. 1, para entender os seus benefícios, e 2, para mapear os efeitos que não foram intencionais que foi ocasionado pela intervenção. Isso vai permitir que, conhecendo os benefícios, além de implementar melhorias dentro da própria intervenção, vai permitir implementar o conceito de ruas completas em outros locais dentro da cidade, bem como para outras cidades do Brasil. Para avaliar os impactos da rua completa, uma das metodologias que a gente utiliza é a avaliação de impacto, que ela busca não somente monitorar indicadores, mas acompanhar indicadores antes e depois, tentando ver junto como é que isso aconteceu em outras áreas da cidade, para ver de fato qual foi o impacto isolado da intervenção, tentando retirar o impacto das outras coisas que aconteceram concomitantemente à intervenção. Um dos primeiros passos para fazer a avaliação de impacto é calcular indicadores a partir de boas metodologias. E é isso que a gente se propõe a fazer hoje no seminário. A partir de duas palestras dos professores, a gente vai entender e trazer metodologias para vocês de como iniciar a avaliação de impacto. Antes de chamar os 2 professores convidados de hoje, eu vou passar alguns recadinhos de processo para vocês. A gente tem dois meios de comunicação dentro do seminário, um deles é o chat. Eu peço que todos se apresentem, dizendo o seu nome, da onde que está falando, e pode compartilhar seus comentários e pensamentos ao longo do seminário. A gente, ao final das 2 apresentações, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu peço que vocês compartilhem ela ao longo do seminário. Na parte de baixo, a gente tem um ícone, que é um balãozinho, escrito QIA, Questions and Answers. Eu peço que vocês enviem as suas perguntas a partir desse espaço, porque assim a gente consegue controlar. Eu peço também que vocês coloquem o seu nome, de onde que é, e qual painelista vocês estão direcionando a pergunta. Lembrando que, como é uma série de 5 seminários, aqueles que atenderem a todos eles vão receber um certificado ao final. Então, hoje a gente tem 2 professores dentro da rede de professores para as ruas completas, que vão apresentar seus conteúdos hoje. Uma delas é a Roberta Cronca, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e o outro professor é o Vladimir Constante, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unisociesc, de Joinville. Então, agora eu passo a palavra para a professora Roberta Cronca. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua apresentação. O espaço é seu. A Frente de Prefeitos e o WRI Brasil.
E a ideia dessa apresentação, na verdade, vem do nosso da nossa vontade, né, de ver a questão da caminhabilidade, pesquisar um pouco mais isso, a questão de conforto ambiental, entender, né, como essas questões acabam estando junto com a questão de conforto ambiental na cidade. É importante, né, que a gente deixe claro aqui nessa apresentação que o objetivo é falar que nós estamos atrás de uma metodologia, nós estamos testando os aspectos relacionados a isso, e o objetivo aqui é mostrar como nós estamos tentando sistematizar esses aspectos com todas as variáveis que a gente julga importante estar utilizando numa cidade para trazer uma cidade melhor, não só nos aspectos de caminhabilidade, mas relacionados ao conforto e principalmente trazendo a urbanidade. Então, é claro, eu não vou me alongar muito falando do estado que a gente tem hoje nas nossas calçadas, a falta de urbanidade, a falta de segurança. Isso é uma constante. Quando a gente fala de mobilidade, é absolutamente importante falar desses aspectos, né? Não dá para falar desses aspectos, falar de integral, transporte e tudo mais, sem ver essas questões, né? E aliado a isso também a falta de conforto, quando a gente fala a questão térmica, a questão acústica, a questão de dimensionamento das vias, como trabalhar tudo isso e conseguir fazer com que todos esses fatores contribuam para ter ruas melhores e aspectos mais relevantes para as pessoas que estão utilizando aqueles espaços. Então, de certa forma, quando a gente está olhando para isso, a gente está olhando para todas as cidades, para os problemas que elas têm, para todas as diferenças que acontecem, e é muito importante conseguir tentar visualizar isso e o que a gente acha que é importante, né? Trazer isso num âmbito maior, âmbito de políticas públicas, né? Cenários que a gente vê, aqui a gente está no metrô, na Estação da Sé, em São Paulo, no horário do rush, mas isso poderia estar acontecendo em qualquer horário, quer dizer, cada vez mais o transporte público sendo estrangulado e as pessoas precisando mais de integração, e a gente entende que a rua, a calçada, a caminhabilidade, tudo isso é parte integrante importante desse processo. Tem várias questões, a gente tem tentado trabalhar com as questões de acessibilidade, a questão de ofuscamento, de luz natural, de ventilação, e todos os aspectos relacionados com a questão que a gente entende que está na rua. A gente entende que existem metodologias que devem ser sempre pesquisadas, a gente sabe que não existe um consenso, mas o que a gente quer realmente é que, na verdade, a gente consiga trazer resultados concretos para a nossa realidade. A gente vê, através, por exemplo, do que as ruas completas estão fazendo, e a junção dessas pesquisas e essa oportunidade, uma oportunidade muito interessante para conseguir contribuir de uma forma melhor, tá? Aqui algumas imagens mais para a gente falar do assunto, né? Quer dizer, o conforto, de certa forma, é intrínseco, as pessoas procuram isso, independentemente de estar frio ou calor, de ser um país, né, que tem temperaturas mais amenas ou mais quentes, isso daí é inerente, e a gente sabe que isso, de certa forma, também influencia quando a gente está escolhendo esses aspectos. Então, na verdade, né, do que a gente está falando? A gente procura aliar alguns conceitos, a gente vai mostrar isso basicamente rapidinho aqui para vocês. Depois, se alguém quiser, a gente colocou no final uma bibliografia e colocou também algumas referências para vocês olharem, né? Mas a gente está procurando qualidade de vida urbana, refletindo na vitalidade urbana e na caminhabilidade, né? Que variáveis são fundamentais quando a gente quer avaliar tudo isso? O que é importante nesse aspecto, né? A gente está falando de uma diversidade muito grande de fatores. A gente está falando de pessoas, das mais diferentes. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de que tipo de variedade existe, né, quando a gente está falando de pessoas, a questão dos usos e a questão de mobilidade. Quer dizer, tudo isso faz parte e a gente precisa trabalhar desses aspectos relacionados, né, quando a gente está falando num projeto para melhorar as nossas ruas, né? A diversidade de atividades é muito importante, isso traz muitos aspectos relacionados com o que eu quero, com o que vou fazer, o que é importante, tá?
E algumas aproximações que a gente começou a fazer nessa primeira parte da apresentação, que eu vou estar mostrando algumas variáveis que a gente considera e como a gente trouxe essas medidas no sentido de tentar ter alguns inputs de propostas para algumas regiões aqui em São Paulo. Então, assim, de cara a gente está trabalhando com aspectos quantitativos, aspectos qualitativos e ainda tem aí no meio do caminho as variáveis humanas, né? Quer dizer, o que as pessoas esperam daquele local dentro de toda a diversidade de atividades e usos que estão acontecendo naqueles locais. Tá? Então, assim, só como exemplo, tá? A ideia não é detalhar muito como a gente está medindo isso, mas só levantar as questões, né, de variáveis quantitativas, de números, dimensões e classificações, né? No contexto urbano, a gente tem a questão do uso do solo, zoneamento urbano, a questão da densidade, a rede da mobilidade urbana, a própria classificação viária. A mobilidade, quando a gente começa a avaliar fluxos, são não só de pedestre, de bicicleta, de carro, né? Isso é importante. A questão do dimensionamento mesmo, a questão físico-construtiva, quando a gente fala de aspectos relacionados com a largura, inclinação da calçada, material, altura e largura, superfície dos edifícios no entorno, que acabam contribuindo para o conforto, né? Questões mais ambientais, como acesso ao sol, acesso à sombra, árvore, temperatura, ruído, poeira, poluição e sujeira. Quando a gente fala de variáveis qualitativas, né? Talvez a segurança, conflitos, fruição, oportunidades dos sentidos humanos sejam aspectos importantes a serem ressaltados. Então, daria para dar como exemplo, né, a segurança viária, a travessia, obstáculos fixos e móveis, a entrada e saída de veículos, alguns conflitos existentes aí, né, o pedestre e a bicicleta, o pedestre e o patinete, essas questões que a gente tem visto hoje em dia, né? A questão da fruição, fachadas ativas, inativas, a permeabilidade visual, física, o mobiliário urbano, as áreas verdes, e a questão dos sentidos, né, relacionada com a visão, olfato, tato e audição. Além disso tudo, né, todas as variáveis que estão aí incluídas nesse balanço que a gente tem que fazer, né, relacionado com, né, entendendo o perfil do pedestre, né, ou seja, com as atividades desenvolvidas, a questão relacionada com obstáculos móveis ou físicos, condição física e psicológica, raça, aspecto socioeconômico, identidade sexual, quer dizer, tudo isso está colaborando e são fatores que devem ser levados em conta, né? Talvez a grande pergunta seja como? E a ideia foi trazer aqui, conversando, né, com o pessoal da organização, uma experiência que a gente fez em 2 disciplinas da pós-graduação, juntamente também aqui da FAUSP, juntamente com uma disciplina da Unicamp, que a ideia era justamente trabalhar as questões da caminhabilidade em pontos na cidade de São Paulo, trazendo justamente esses aspectos e propondo exercícios de arquitetura temporária, trabalhando a arquitetura paramétrica a partir de variáveis ambientais, né? Então, aí tem uma equipe muito grande de professores envolvidos, né? São 2 disciplinas, como vocês podem ver as siglas aí, a UT 5841 e a 5843, né? E que nesse semestre, agora, né, nós estamos finalizando, nós realizamos uma experiência no sentido de testar um pouquinho mais a fundo a questão da caminhabilidade e a questão relacionada com esses aspectos de conforto. Então, o que a gente fez? Né? A gente escolheu como tema, por entender a importância da universidade, né? Em torno de campos ou de áreas que são da Universidade de São Paulo, para até reforçar essa visão que a gente tem, na importância de ter a universidade como um laboratório para a cidade e reforçar esse aspecto. Então, a gente escolheu em torno da Faculdade de Saúde Pública na USP, que fica próximo da Avenida Paulista, e o Centro Maria Antônia, né? Então, assim, foi feita ali uma avaliação do conforto no espaço urbano e uma proposta de uma estrutura temporária. Então, vamos lá. Aqui uma imagem, tá, da saúde pública ali no entorno, uma imagem que não tem nada a ver com o que acontece do lado de fora, é o jardim que fica dentro da faculdade, né? Depois do entorno, né, uma área super movimentada, que tem grande potencial, um grande número de pessoas passando, mas, na verdade, também tem muitos problemas quando a gente avalia as questões de caminhabilidade e conforto.
Tá? E depois o Centro Maria Antônia, né, que tem uma área toda ocupada, é muito usada, tem metrô ali perto também, que nem outra estação, e, na verdade, a ideia era ativar esses espaços, porque também tem áreas ali muito degradadas. Tá? Outras imagens ali. E como que foi feito isso? Né? Foram feitos, na verdade, 3 etapas. Foi feita uma avaliação num percurso da saúde pública até Maria Antônia e voltando, então, realizando um transecto móvel, e foram feitas avaliações nos locais, com a ideia de entender o que estava acontecendo, quanto à caminhabilidade, quanto ao conforto ambiental, e também propor, ver o que era necessário propor para o local. E a ideia, então, aqui é a gente mostrar algumas coisas, tá? Não dá para mostrar tudo, mas é mais a ideia de que como foi feita essa experiência. Então, a gente tem aqui o ponto fixo 1, onde eu estou apontando com o mouse, que é onde está a saúde pública, né? E o ponto fixo 2, que está aqui, onde está a Maria Antônia. E o percurso que a gente fez foi saindo do ponto fixo 1, descendo a Rua da Consolação, andando na Maria Antônia e subindo pela Avenida Angélica. Tá? Só para observar que a gente não terminou de medir a Angélica tudo que a gente queria, porque choveu no final do dia, tá? Mas só um detalhe aqui. Então, vamos lá. Então, a ideia era fazer o quê? Entender o que estava acontecendo aí nesses pontos, tá? Tirando imagens, fazendo o time-lapse das pessoas, o que estava utilizando, quantidade de pessoas, tudo o que acontecia, e também vendo, né, a questão de conforto. Aqui são imagens tiradas com a termovisora para entender o que estava acontecendo nesses espaços, tá? Então, aqui algumas imagens, né? O Sky View Factor, também para servir de input para as avaliações de conforto, tá? Aqui o outro ponto, mais para vocês entenderem, a gente foi fazendo isso durante todo o período, durante um dia inteiro, tá? Mas a ideia é mostrar mais a metodologia, né? E o que a gente fez aqui no transecto, né? A gente avaliou aspectos relacionados com o que havia de presença ou ausência de elementos nas ruas, né? Na calçada e relacionados com a questão do edifício. Não vou detalhar muito, isso vai ficar disponível, né? Mas quer dizer, como a questão de bicicleta, ciclovia, atalho para pedestres, carros bloqueando a calçada, calçada contínua ou não, estacionamento disponível na rua, tá? Vários aspectos levantados, sombreamento na calçada também é um aspecto importante, altura dos edifícios, isso daqui relacionado depois com a sensação e aspectos que a gente vai ver mais para frente, né? Presença ou ausência de equipamentos e elementos, né? Várias coisas, eu não vou citar todos aqui, mas, por exemplo, pedestres, sujeiras de cães, lixo, a questão de aluguel de carros, ônibus privado, shopping, ponto de ônibus, vários equipamentos, tá? E também a ocorrência de serviços ao longo da rua, que teriam ou não, até para justificar aquele fluxo de pessoas ali, tais como praças, parques, igrejas, escolas, drogaria, né? Tudo que está listado aí, a ideia não é ficar detalhando tanto, mesmo porque vocês vão ter disponíveis esse arquivo aqui, tá? Presença ou ausência de alguns outros elementos em cruzamento, né? Faixa de pedestre, bicicaixas, rotatórias, semáforos, sinais de piso tátil e vários outros aspectos. Ausência ou presença de elementos nos parques, né? Bicicletários, árvores, playgrounds e várias coisas também que foram avaliadas no transecto móvel. E depois avaliando o entorno onde foram propostas, né? As estruturas temporárias no entorno da saúde pública e no Centro Maria Antônia, né? O que a gente fez aí nesses 2 pontos, né? Foi feita uma análise das questões de conforto, uma análise quantitativa, né? As medições com simulações, nesse caso aqui a gente usou o Ladybug, e depois também uma pesquisa de satisfação com o usuário, com a qual a gente comparou com os dados que a gente mediu. Né? Quer dizer, será que existe uma expectativa do que é importante ou não se tem essa percepção, porque tem aspectos muito ruins no local, isso também pode acontecer. Né? Então, isso foi relacionado com os aspectos da análise térmica, com análise de ruído, que nós tínhamos todo o percurso, um ruído muito excessivo, né? Isso é esperado, tá? Então, a percepção das pessoas também. A questão da iluminância,
também no sentido de evitar muitos contrastes, prédios com reflexos, né, nos pedestres e nos usuários do espaço público. E análise da trajetória solar e das rosas dos ventos nesses 2 trajetos nos pontos fixos, tá? Tanto na saúde pública quanto no Maria Antônia, para entender quais que seriam os inputs ambientais utilizados nesses 2 locais. Então, aqui só para mostrar, a ideia não é detalhar tudo, né? Mas aqui algumas análises que foram feitas nos 2 locais, né? Então, por exemplo, aqui foi no Maria Antônia, qual a máscara solar que eu tenho e se eu teria ou não que estar protegendo do sol em algum momento, né? A questão da satisfação dos usuários, a gente vê uma insatisfação muito grande relacionada com a calçada, com obstáculos na calçada, né? A gente pode ver aqui onde eu estou passando o mouse, né? E na verdade, a gente vê também, né, um certo desconforto com a questão da temperatura e do ruído, né? Essas questões são importantes. Aqui mais uma síntese dos questionários dos 2 pontos, né, relacionados à acessibilidade, praças, lixeiras, o que tem de bom e o que não tem de bom, o que era esperado, né? E daí vem a parte da parametrização desses valores e aspectos de conforto ambiental, no sentido de tentar propor estruturas que ativem esses locais, que não sejam somente locais de passagem, sejam locais agradáveis para as pessoas que estão passando ali, ou até que possam utilizar algumas questões, né? Então, assim, aqui algumas referências de forma, aqui algumas estruturas em madeira, não necessariamente precisa ser em madeira, mas a ideia era entender um pouquinho como isso funcionava, né? Aqui outras referências, né? Quer dizer, então a ideia era entender como que ficariam essas aberturas, como que a gente trabalharia, qual que é o fator mais gritante, mais crítico naquele local, relacionado com o vento, relacionado com o excesso de calor, como que eu poderia trabalhar isso, melhorando as questões dentro dessas análises realizadas. Alguns estudos, né, para entender o que estaria acontecendo ali, o que poderia vir a ser uma estrutura temporada para o local, tá? Alguma questão relacionada com partido arquitetônico, né? Na verdade, sei lá, por exemplo, proteger a radiação solar, a questão da chuva, muito ruído elevado no local, a questão da acessibilidade deve ser melhorada, o espaço para descanso, entretenimento e algumas exposições lineares, por exemplo, são o caso, né, dessa estrutura que foi criada, proposta aqui na frente da saúde pública. Aqui alguns elementos que dariam, né, essa ideia do que gostaríamos que tivesse ali nesse sentido de melhorar a questão relacionada com o conforto, né? Aqui algumas sugestões, tá? Mais de alguns croquis ilustrativos no sentido de estar chamando atenção para esse assunto, né? E no outro ponto, no Maria Antônia também, né? Uma estrutura temporária que abrigasse as pessoas, protegesse, melhorasse a questão do ruído para os usuários ali presentes diante dos diagnósticos que foram realizados. Olhando então para essas questões, né, e já encaminhando para uma conclusão, né? Na verdade, não é nem uma conclusão, acho que é mais para abrir a discussão, né? O que seria importante, o que a gente entende, né? A gente colocou aqui no final essa foto do Minhocão, do Parque do Minhocão, e uma outra foto na sequência, né? A gente acha interessante essas iniciativas, né? A gente acha muito legal as pessoas usarem a cidade, estarem usando essas estruturas como parque, mas a gente quer as ruas sendo utilizadas sempre, no dia a dia, no sentido, né, de estarem realmente ocupando esses locais, esses espaços, como pedestres, como usuários no dia a dia da cidade, com o objetivo realmente de trazer a urbanidade, não só num final de semana ou num domingo, né? Então, assim, a gente acha importante isso, essas questões devem ser trabalhadas, e a gente vê a importância de iniciativas como essa do WRI, da Frente Nacional de Prefeitos, como uma grande oportunidade para trazer vida de volta para as nossas cidades. Era isso o recado que a gente queria dar para vocês, depois a gente está aqui para algumas perguntas, né, para a gente continuar esse debate, esses questionamentos. E agora, então, daí eu abro a palavra para o professor Vladimir, que também vai falar algumas experiências e vai falar alguma coisa relacionada com o impacto das questões das ruas. Obrigada.
Boa tarde. Oi, Vladimir. Está te ouvindo. Oi. Pode compartilhar a tela e a câmera, tá bom? Tá, ok. Estava bloqueada ali, a câmera está bloqueada aqui ainda. A câmera está bloqueada. Aí, acho que agora liberou, né? Então tá, vamos compartilhar aqui a tela. Temos a tela aí, Bruno? Pessoal? Ainda não está aparecendo tua tela. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho deve estar aparecendo. Ela tem um delay, será? Sim. Vai lá? Agora sim. Tudo certo. Pode ir lá, obrigado. Foi só uma imperícia da minha parte. Então tá, pessoal. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite do WRI, da Frente Nacional de Prefeitos, para participar desse evento. E vamos falar um pouquinho dessa medição de impacto em intervenções urbanas. Só um momento. Aí. Falar um pouquinho aqui de Joinville. Tá? Joinville é uma cidade aqui no nordeste de Santa Catarina, né, região sul do Brasil. É a maior população do estado, terceira do sul do país. Alguns dados básicos, aí 583 mil habitantes atualmente, e tem uma cidade com uma densidade urbana bem baixa. Na verdade, assim, é uma cidade que tem uma extensão territorial muito grande e que tem muitos problemas de tratar essas questões urbanas quando estão espraiadas dessa forma. Né? Só para comparar aqui com Curitiba e com Bogotá, que tem áreas semelhantes, áreas urbanas até semelhantes, mas com densidades bem maiores. Nossa população ela vem crescendo nas últimas décadas, está encontrando uma curva já decrescente, né, do decrescente em relação ao crescimento, né, chegando perto de 600 mil habitantes, e tem uma curva também acentuada aí do crescimento da frota, né, mais de 400 mil veículos atualmente rodando nas ruas de Joinville. Essa apresentação a gente vai trabalhar um pouco sobre a aplicação de modelos de medição de impactos em algumas ações vinculadas à mobilidade urbana sustentável, aplicados ou conjuntamente ou isolados aqui nas vias de Joinville. Os indicadores avaliados podem ser aplicados para medir o impacto de um projeto de rua completa e visa comparar aí indicadores de antes e depois da implementação e que comprovem os efeitos positivos do projeto. O objetivo, então, aí, da apresentação é falar um pouco sobre a medição de impacto e experiências de estudos realizados e quais metodologias foram escolhidas. O que avaliar nessa... eu acho que quando a gente faz uma intervenção e trabalha com esse conceito das ruas completas, né, algumas coisas são importantes de ser tratadas. O impacto com a coleta de indicadores antes e depois da execução das intervenções, e os planos de mobilidade urbana eles devem trazer indicadores que sirvam para acompanhar a evolução das metas e ações previstas. Né? Por exemplo, a circulação de pedestres, a gente utiliza aqui o índice de caminhabilidade, circulação de bicicletas com o índice cicloviário também, transporte coletivo, com velocidade média, número de passageiros, as cargas, pontos de acesso, regulamentação, veículos elétricos, o impacto disso,
hoje a gente não fala só citando esse item, e a questão de acidentes de trânsito, né? Como indicadores, a gente pode falar aí da questão do índice de caminhabilidade. O nosso plano de mobilidade urbana, que ele está estruturado de uma forma bem clara, com objetivos, diretrizes, ações prioritárias, metas, indicadores. E, no caso aqui, citando uma das ações aqui, do eixo transporte a pé, né, é elaborar um estudo quantitativo e qualitativo, aferindo o índice de caminhabilidade sobre a situação das calçadas na cidade. Isso tem meta, por exemplo, vinculada a essa ação, que é ampliar o índice médio de caminhabilidade para um nível satisfatório em toda a área urbana, né, até 2030. Então, essa é uma meta bem audaciosa. E os indicadores, né, é a partir do índice de caminhabilidade que a gente verifica isso. O termo, né, da caminhabilidade, o assunto de caminhabilidade, vem sendo tratado há muito tempo, desde Jacobs, né, JMJ 361, Bradshaw em 93, utilizado, Dixon, Gell em 2010 e outros. Aí a gente, em relação, tem feito essas análises. Aqui, já pegando um estudo de caso, o bairro Boa Vista, aqui em Joinville, onde a professora Dalila Zanuzzo, né, durante o seu mestrado lá, avaliou essa área. Né? Escolheu por ser um bairro populoso, com grande número de pedestres e ciclistas, pela diversidade de usos que encontram no local, presença de polos geradores de tráfego e uma boa infraestrutura urbana. A metodologia utilizada, né, é o índice de caminhabilidade, que apresenta lá 10 itens para serem avaliados nas calçadas. Por exemplo, a questão da largura da calçada, as condições do piso, os obstáculos ao longo das calçadas, o nivelamento, proteção de intempéries, mobiliário urbano, iluminação, uso lindeiro, a travessia, né, em relação aos aspectos de segurança, de realizar as travessias, e o ambiente psicossocial. Isso é uma forma mais resumida de avaliar, e aí a pontuação, 0, meio ponto ou 1 ponto, conforme a condição encontrada para cada um desses itens. Ao final da composição desse indicador, o índice de caminhabilidade, né, ele vai de 0 a 10, e conforme a pontuação realizada ali, ele vai ter necessidade de intervenção imediata, de curto prazo, de médio prazo, ou, às vezes, apenas um aperfeiçoamento. Ainda na pesquisa da professora Dalila, o índice de caminhabilidade, né, foi aplicado em várias ruas do bairro. Ali ela apresenta as notas e a prioridade de intervenção. Ela mudou um pouco os termos aqui em relação ao critério em si, mas basicamente a aferição seguiu o mesmo modelo. E aí tem ali por exemplo, 43% das vias necessitam uma intervenção a curto prazo, porque as condições das calçadas são muito pobres, né, muito baixas. As notas ali que a gente percebe, a nota mais alta dessas calçadas avaliadas lá é 6,25. Né? Então, ele que entra ali perto precisa algumas melhorias e aperfeiçoamento. Do restante, assim, as notas são mais médias, medianas, e poucas realmente notas mais altas. Pegando 2 casos aqui, agora já aplicando em outras ruas, em outros pontos da cidade que receberam alguma intervenção pública, né, como a Rua Guanabara, por exemplo, na proximidade de uma estação de integração do sistema de transportes. Eram calçadas muito quebradas, muito ruins, estreitas, com diversos defeitos, né? Então, ali, antes dessa intervenção, o índice de caminhabilidade era 13,5, e depois da intervenção, né, da obra realizada lá, atingiu um índice de caminhabilidade 7. Por que não chegou ao 10? Porque tem ainda os aspectos, por exemplo,
aspectos psicossociais, a questão das fachadas ativas, o conforto em relação a sombreamento, proteção de intempéries, o próprio mobiliário urbano ainda é escasso, então, tudo que era relacionado à largura, condições de sanitização, condições do pavimento, etc., foram resolvidos, mas o restante ainda perdura. Né? Também na Rua São Paulo, em outro ponto da cidade, também sofreu intervenções. Antes era 4,5, depois 7,5. Em que pese as calçadas serem de ótima qualidade, pavimento praticamente perfeito, também é uma área que as fachadas não são ativas. Né? Tem algumas fábricas, tem grandes supermercados, então pátios de estacionamento, então é difícil assim de conseguir elevar esse índice próximo de 10. No eixo transporte por bicicleta, o Promove de Joinville também tem lá os objetivos, diretrizes, por exemplo, aumentar o objetivo específico é aumentar o índice de deslocamento por bicicleta. Diretriz, ampliar a atratividade, garantir qualidade da infraestrutura, garantir completude nos bairros. E a ação prioritária lá, a número 1 ali, de tantas, tem uma sequência que estão listadas no slide, mas a primeira delas é elaborar uma avaliação quantitativa e qualitativa da situação das ciclovias e ciclofaixas e ainda aferir o índice cicloviário. Foi feito já uma série de levantamentos aqui na cidade, mas basicamente uma das formas aí de aferir essa evolução do uso da bicicleta, né, são as contagens em pontos específicos das vias. Nessa mesma rua São Paulo, ali, que tem um passeio partilhado, né, acho que o material da WRI faz uma diferenciação entre o passeio compartilhado e os passeios partilhados. Aqui, nesse caso, aqui em 2007, no horário da manhã, ali, 139 bicicletas passavam. Em 2013, 119, tem uma variação pequena, não dá para dizer se isso é uma queda ou apenas uma variação em função do tempo, mas em 2019 aqui a gente tem um número bem mais expressivo. Né? Isso foi uma montagem dessa semana, né, realizada nesse horário. O índice cicloviário, né, aplicado, pedido lá pelo plano diretor, pelo plano de mobilidade, é uma metodologia. Ele foi investigado num projeto de pesquisa, que é um modelo econométrico para estimar uma matriz origem-destino de viagens de bicicleta em redes urbanas no município de Joinville, e no projeto de extensão, estudo e adaptação de metodologias existentes para análise e avaliação de qualidade de ciclovias, ambos desenvolvidos na Universidade Estadual de Santa Catarina e em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville, né, para poder ampliar aí a captação dos dados mesmo, a captura dos dados necessárias para atender o plano de mobilidade. As metodologias que foram analisadas nesses projetos, né, foram trabalhadas Bradshaw, que é adaptado por largura do índice de caminhabilidade, mas aí para as vias cicláveis, Dixon, o índice proposto por Dixon lá em 96, que avalia a qualidade das ciclovias, facilidades, conflitos, condição da via, programas, entre outros, e o BEC, que é o Bicycle Environment Quality Index, desenvolvido pelo Departamento de Saúde da cidade de São Francisco, na Califórnia, que avalia a qualidade do ambiente em geral da via ciclável, o pavimento, o entorno, iluminação, existência de lojas, bicicletários, velocidade da via de rolagem, sinalização, entre outros, que fica bem próximo aí dos critérios de avaliação de uma rua completa. Né? Então, basicamente, aqui, a tabela aí de itens, né, da metodologia, ele avalia a questão da interseção, segurança na interseção, o tráfego, né, no segmento da rua, isso na interseção,
ao longo do segmento da rua, o tráfego, o design da rua, o uso da rua, além da segurança. E aí, né, número de pistas, velocidade dos veículos, redutores de velocidade, estacionamento paralelo às ciclovias, volume de tráfego, porcentagem de veículos pesados, presença de uma área demarcada para bicicleta, marcação na ciclovia, largura, arborização, ou seja, uma série de itens de conforto e qualidade e de fluidez para a circulação das bicicletas. Aqui, nesse método, né, nessa metodologia, o BEC, a pontuação vai até 100, né, de 0 a 100, onde os critérios, a pontuação leva a uma avaliação de ideal, se for acima de 80 pontos, bom de 61 a 80, regular de 40 a 60, pobre de 20 a 40 e sem condições praticamente de circulação, né, com má qualidade, condições para o tráfego das bicicletas ausentes, se tiver 20 ou menos. A metodologia BEC foi aqui uma imagem do trabalho feito na coleta dos dados, aí, dos bolsistas, né, da UDESC e também o pessoal do Instituto de Planejamento que trabalharam nesse evento. Aqui, só por partes, aqui a tabela onde é feita a alimentação dos dados e a avaliação, né? Então, a percepção, o design da rua, o tráfego de veículos, a segurança e a questão de uso da terra, uso do solo, na verdade. Foi feita uma amostra piloto dessa avaliação, usando os 3 itens pesquisados e depois sim foi feita a escolha pelo método, pelo BEC, né? Então, por exemplo, aqui essa amostra piloto é uma a principal rua do bairro Boa Vista, lá, o Bano Schmidt, foi avaliado. Então, na avaliação, o método Bradshaw, que é de 0 a 10, né, ele encontrou ali, separado por trechos, ali a nota máxima de 6. Né? Enquanto que na avaliação de Dixon, o trecho 3, que tinha ali uma nota 6, passou para uma nota 10. Né? Foi nota máxima. Enquanto isso, na avaliação BEC, né, a nota mais alta, que foi nesse trecho 3 também, é 63. Né? Outras ruas analisadas, depois da escolha do método BEC, né, que já passaram por avaliação, e tem várias outras agora nesse momento que já foram feitas, mas aqui uma tabela ainda da época da pesquisa da Danila, mostrando a condição dessas ruas, né, e aqui eu selecionei a rua São Paulo, lá com um índice que era 50, mostrando uma condição regular. A maioria das ruas avaliadas, vocês podem ver que também as condições eram regulares, né, e apenas 2, 3, 4, 5 ruas aqui dessa lista chegaram a um índice bom, né, e sendo que a nota mais alta, né, é 71, não chega ainda no ótimo. Né? E tem ali uma rua que é muito importante para a cidade, um grande movimento de ciclistas, que é a Rua Procópio Gomes, que não apresentou condições de ciclabilidade. A Rua São Paulo, que eu selecionei, ela é uma rua que faz parte do programa de aceleramento, o PAC, né, da mobilidade urbana, né, do governo federal, o financiamento aqui do município. Esse é o projeto de sinalização da via. Ela está sendo finalizada agora, a questão do pavimento está pronto, a parte da sinalização já foi feita, ainda falta o mobiliário urbano e ainda uma parte da sinalização a ser completada. Né? Mas a gente já tem alguns indicadores e, assim, que pese, né? Joinville já teve uma oficina realizada pela Frente Nacional de Prefeitos e WRI, com as cidades aqui da região, para avaliar a disseminação do conceito de ruas completas, onde foi avaliada a Avenida JK, não a Rua São Paulo que eu estou mostrando aqui.
Naquele momento, né, uma dos itens do parecer ali fala em relação à separação, né, da ciclofaixa, que não é recomendado junto à calçada. Isso é verdade, né? Assim, a condição ideal não é aquela de compartilhamento. Né? E aqui o WRI recomenda lá uma separação, né, dos fluxos, apresentando um desnível. No índice, aqui na rua São Paulo não aconteceu isso, é uma calçada compartilhada, né? Mas o índice, assim, o uso dessa via é tão intenso, está acontecendo de forma tão tranquila, mesmo ainda antes de terminar a sinalização, e o índice já foi a 86. Né? Essa questão principalmente da segurança das interseções, da largura das calçadas, a condição do piso, que realmente é muito boa. Então, aqui o índice cicloviário subiu de 50 antes da obra para 86 agora. Essa aqui é a Avenida JK, que foi o objeto da oficina das ruas completas no ano de 2017. Aí a gente vai passar agora para avaliar a questão do transporte por ônibus, né, a questão do ônibus, que medidas a gente pode avaliar, né, aqui mais uma foto da Rua São Paulo, né, e basicamente a gente trabalha muito com a questão da velocidade média, prover as linhas principais, né, os troncos principais do sistema de transporte com vias prioritárias, que sejam faixas exclusivas ou corredores aqui, uma faixa exclusiva com um pavimento em concreto, né, e onde a gente vê, né, essa condição a fila de automóveis no trânsito e o caminho liberado aí para o transporte de passageiros. Aqui tem 3 casos aqui de quando foram implantados corredores ou então faixas exclusivas na Rua 9 de Março, que é bem no centro da cidade, né? Ali o trânsito era muito complicado, a saída dos ônibus para as diversas regiões ali demorava bastante, num trecho de 450 metros, sem priorização, levava 12 minutos. E com o corredor que foi implantado, passou para 50 segundos o mesmo trecho. Na troncal do Ibiú, que é uma das mais movimentadas da cidade, um dos troncos mais carregados, é um trecho do centro até a estação do bairro, lá de 4,3 quilômetros, sem a priorização, estava levando 35 minutos, e com a priorização, 12 minutos. Na Avenida JK, que é essa da nossa imagem, né, de fundo, 550 metros dessa faixa exclusiva, antes da priorização, 12 km por hora de média, e com a faixa exclusiva, 25 km por hora de média. Então, a gente tem as tabelas, o acompanhamento. Lá em 2002, a gente tinha uma realidade. Já em 2008, começou a ficar bastante crítica a circulação do transporte coletivo fora das vias exclusivas, e elas começaram a ser implantadas. Então, algumas aqui nesse quadro, na parte de baixo aqui do slide, a gente vê que de 2002 para junho de 2008, teve uma queda de 20%, né, do rendimento de velocidade do sistema, e depois, em setembro, quando foi implantado o corredor de ônibus, ali teve um ganho de velocidade. Né? Então, basicamente, equilibrou com o que tinha em 2002. Né? Basicamente, é um equilíbrio com uma situação de 6 anos antes. A velocidade média do transporte coletivo hoje ela é monitorada em tempo real aqui no sistema, né? Praticamente toda a frota está equipada com GPS e tem um monitoramento em tempo real. Então dá para verificar ao longo dos horários, né, qual é o rendimento, mesmo nesse caso aqui, né, nesse slide aqui eu mostro uma das linhas que tem praticamente todo o trecho com faixas exclusivas à disposição do sistema. Mesmo assim, em alguns momentos, a velocidade cai lá para 15 por hora, né, que não é uma boa velocidade, mas em boa parte dos horários, e aqui a gente está falando aqui um recorte aqui de um horário de pico, né, de um horário mais movimentado do sistema, as velocidades da linha paradora é 25 por hora e a velocidade da linha semidireta, com poucos pontos de parada,
32 km/h. Isso é uma velocidade bem interessante do sistema. Esse ganho de velocidade ele pode ser aferido, né? Ele pode, assim, quando o sistema de Joinville estiver com todas as faixas exclusivas ali, a ideia é que no corredor norte-sul possa reduzir a frota, né, com o ganho de tempo. A gente tem ali um tempo sem o corredor, uma velocidade estimada com o corredor, tempo de viagem, numa rota de 18 km, que é um ciclo de ida e volta, de 2 horas, né, a velocidade de 12 por hora, mas com o corredor vai fazer em 43 minutos, acaba fazendo 43 minutos. Quando realizava uma viagem, vai realizar 2,75, ou, né, hoje tendo na condição de 12 km por hora, tem a necessidade de usar 246 ônibus para fazer o atendimento e passa a usar apenas 111. Isso melhorando ainda a condição de conforto na lotação, né? Baixando de 5 para 4 passageiros por metro quadrado, que é um padrão até europeu aí de lotação do sistema de transporte. Em relação a custo-benefício, né, isso pode ser valorado e os investimentos previstos lá de 40 mil, o financiamento do PAC, por exemplo, que é de 105 milhões de reais, em 2 anos e meio ele retorna, né? É o que a gente avaliou. Aqui uma imagem do projeto da Rua 9 de Março e a implantação do corredor ali, ainda de uma forma bem tática, né? Simplesmente foi cancelado o acesso de automóveis na via e foi liberada a via só para o transporte coletivo. As calçadas são bem largas, é uma área de comércio, tem pouca residência, deveria ter mais aqui na área central, mas é uma área assim, que tem uma condição bem interessante de vida urbana. E aí, indo já para o final, aí a gente tem a questão de segurança viária, né? Só na última década, 1.211 pessoas morreram aqui em acidentes de trânsito. Um item importante ali, né? Quando as multas aumentaram o valor das multas, lá em 2016, acabou contribuindo para a queda de violência no trânsito, né? Então, a diminuição das infrações, potenciais geradoras de acidentes, reduz também os incidentes, sejam eles graves, com vítimas fatais, ou de menor gravidade. A gente tem o ranking das ruas, né? Acompanha quais são as ruas onde existem a maior quantidade de acidentes, ou até a severidade deles, aqui a quantidade. Basicamente, ali, né, as ruas da Schmidt, a Monsenhor Gersino, a Peutic, que são ruas bem extensas, com um tráfego intenso, tem aí um número mais elevado. Por 100 mil habitantes, para a gente poder comparar com outras cidades, que é um indicador melhor, né? Em 2008 eram 22 mortes por 100 mil habitantes, agora em 2018 foram 12,9 mortes por 100 mil habitantes. Então é um número bem alto, assim, que não traz nenhum alívio ainda nesse trabalho de tentar evitar mortes no trânsito, né? Que pese aí, em uma década, a redução foi de 22%, 23% só. Boa parte dessa redução ela acontece com a implantação de radares fixos, que foram bem instalados, passou um período sem os radares, né? E aí isso impacta, infelizmente, ele é a forma de usar, de controlar um pouco da velocidade. O mapa de calor dos acidentes de trânsito, né? Aqui a rua Monsenhor Gersino, uma daquelas que a gente citou, essa do centro aqui do mapa, tudo, né, mostra ali quando tem acidentes, e ele é usado aí para fazer os tratamentos de interseções, para escolha de intervenções ali no local, né? No caso da Monsenhor Gersino, a gente tem uma pesquisa antes de ter ciclofaixa, durante a implantação e depois dela, e agora bastante tempo depois, quando ela foi renovada. Então, em 2003, né, quando não tínhamos ainda
infraestrutura para bicicleta ali, eram quase 4 acidentes por mês com ciclistas. Em 2007, metade da via estava sinalizada, baixou um pouquinho, né, 10% de queda aí só dos acidentes. Em 2008, toda ela tinha ciclofaixa, e aí baixou em torno de 20% a questão dos acidentes. Passado aí mais de uma década depois da implantação da ciclofaixa, a gente caiu para 2 acidentes por mês. É claro que ainda tem muito o que fazer, né? Aqui essa foto é mais antiga, até na época que a sinalização ainda nem era o branco e o vermelho para ciclofaixas. A fiscalização eletrônica, realmente impacta na redução da velocidade e na redução de vítimas de acidentes. A gente tem um levantamento disso tudo, né? A gente acompanha esses dados. Teve aqui a gente percebe a redução dos acidentes envolvendo pedestres e ciclistas, mas ali em 2016, que não aparece aqui no gráfico, baixo, teve um pico de novo e subiu, né, novamente ali o número de vítimas no trânsito. E é isso, pessoal. Eu acho que, de nossa parte, agradecer mais uma vez aí a WRI, a Frente Nacional de Prefeitos, e né, parabenizá-los aí pela iniciativa do evento. Muito obrigado. Muito obrigada a ambos os professores, muito obrigada, Roberto, muito obrigada, Vladimir. Gostaria de fazer uma observação, que o Vladimir é um parceiro nosso de longa data, desde o WRI, junto com a Prefeitura de Joinville, fez uma série de trabalhos em conjunto, em que o Vladimir teve um papel bastante importante. Muito obrigada por, mais uma vez, estar compartilhando o conhecimento conosco. Eu solicito para que ambos os palestrantes abram seus vídeos e seus áudios para iniciar a fase de perguntas. Eu só queria as perguntas abertas, que eu vou começar com uma pergunta para ambos os professores. A Roberta conseguiu abrir? Certo? A minha câmera não está habilitada para eu abrir. Eu não sei se alguma coisa aí, o som eu abri, mas a minha câmera eu não estou conseguindo. Agora resolveu. Pode tentar de novo, Roberto. Vamos ver. Tentar de novo. Agora foi. Bom, então vou iniciar com uma pergunta de um participante que não se identificou para ambos os professores. A pergunta ela diz respeito a como essas metodologias que são desenvolvidas nas universidades, elas poderiam ser incorporadas pelo poder público e que fosse para benefício das prefeituras. Se existem parcerias com o setor público nesse sentido, ou até mesmo para desenvolvimento de projetos. Como isso poderia ser possibilitado, se vocês sabem de algum exemplo que isso já ocorreu e que foi um caso de sucesso? Posso iniciar? Sim, por favor, Vladimir. Bom, no caso aqui de Joinville, nós sempre tivemos uma parceria muito boa, né? Eu vou falar pelo lado do poder público, né? Eu trabalhei muitos anos no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, e a forma dos municípios terem acesso a dados epistêmicos, né? Pesquisas as pesquisas acadêmicas mais científicas, fazendo as parcerias com a universidade, né? Então, a gente teve parcerias muito boas com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem em Joinville, que tem a Engenharia de Mobilidade, com a UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e também com as universidades privadas, né? A gente tem a Católica, tem a Unisociesc, que é onde eu dou aula, né? Então, a Univille, que é a Universidade de Joinville. Então, assim, a gente tem uma parceria muito boa, seja nas pesquisas, né? Elaborando pesquisas em conjunto, buscando resultados, né? E ampliando a força
de trabalho, né? Porque os municípios muitas vezes não têm uma equipe técnica grande, né, que possa ir a campo, que possa fazer as pesquisas de forma completa e que também possam se dedicar à pesquisa de forma mais científica, né? Então, acho que o papel da universidade nesse caso é primordial. Por outro lado, a universidade ela precisa do poder público para fazer as pesquisas saírem do papel, porque nada mais frustrante do que ter uma pesquisa elaborada e ela não ir para a rua, não, para a gente verificar as condições reais, né, daquilo que foi pensado, que foi trabalhado, que foi pesquisado. Então, eu acho que a gente, durante um bom momento, aí, a prefeitura aqui da cidade e as universidades da região aqui, estabeleceram parcerias muito proveitosas, né? O que eu mostrei aqui foram algumas dessas parcerias, né? Existem outras, durante a elaboração do plano de mobilidade e agora na coleta de dados, aplicação de dados. E, por outro, toda essa sistematização desses dados viram um subsídio também para nós, professores, né? Aí, levar para a sala de aula as informações que são muito mais visíveis quando implantadas no meio urbano. Eu vejo essa pergunta assim crucial, né, para a gente conseguir realmente com que as nossas pesquisas tenham um valor e realmente consigam contribuir, né, para a melhoria das cidades. Eu vejo que essa ligação da universidade com o poder público, né, seja na instância municipal ou na instância estadual, qualquer que seja, ela é primordial no sentido de reforçar o papel da universidade, porque tem coisas que são feitas somente no âmbito da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, auxiliam para que esses aspectos realmente sejam implantados, né? Então, a gente tem parcerias importantes aqui, né, na Universidade de São Paulo, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, com a Companhia de Engenharia de Tráfego, e o tempo inteiro a ideia é levar as pesquisas que estamos fazendo no sentido de dar um retorno e sempre auxiliar, principalmente, né, com dados técnicos, mas tentando traduzir isso em aspectos relacionados com a política pública. Então, acho que são essas as principais parcerias que a gente tem para falar daqui de São Paulo. Muito obrigada, pessoal. Vou partir por uma pergunta para a Roberta, foi feita pelo Adalberto Lopes, já foi respondida diretamente para ele, mas acho interessante compartilhar a todos o seminário. Quais são as principais fontes de dados e principais métodos e instrumentos que têm sido utilizados para avaliar as variáveis do ambiente urbano? Olha, engraçado essa pergunta, porque eu estava antes desse seminário conversando com uma aluna de doutorado justamente sobre esses métodos, né? É um absurdo a quantidade de métodos que tem para avaliar a caminhabilidade. Não existe um consenso. Existe, assim, um absurdo de variáveis que são utilizadas, a questão de nomenclaturas, né? Mas existem algumas coisas que são um consenso de questões possíveis de serem avaliadas, né? Que na língua inglesa eles estão chamando dos 5 Ds, que seria o D de densidade, a diversidade de uso, a conectividade, né? Eu estou traduzindo em português aqui, mas seriam 5 Ds. O desenho urbano, né? O streetscape, e o destino, a distância para o destino, né? Quer dizer, e dentro disso, outras variáveis aí, né? Qualitativas e quantitativas. O que eu vejo assim, de mais importante quando a gente olha esse monte de metodologia e monte de variável, na verdade, é extrair disso quais são os aspectos importantes para a nossa realidade e o que vai auxiliar para melhorar a questão daquele local. Porque não adianta nada a gente ficar, né, sei lá, complicando a metodologia, trazendo várias formas de avaliar, com muitas e muitas variáveis, e na cidade você não conseguir trabalhar com tudo aquilo, né? Eu vejo ainda que quando a gente olha para as cidades brasileiras, a gente
está muito engatinhando no que diz respeito a trazer qualidade de vida, a questão da caminhabilidade. Então, eu acho que quanto metodologias mais enxutas, quanto mais conciso formos, mais isso vai poder ser traduzido em políticas públicas e mais a gente vai conseguir implementar. E depois a gente vai complicando no sentido de colocar mais variáveis, né? Eu coloquei um link de trabalhos que tem um pouquinho essas metodologias aí. O trabalho que eu coloquei, que é a tese da minha livre docência, na verdade, faz um resumo dessas metodologias e tem uma parte que meio que pega as partes principais dessa metodologia e faz um pupurri, mais como se eu diria, mais enxuto dessas variáveis. Então, eu diria que, assim, acho que é isso, né? Eu respondi o que ele perguntou, né, Ariadne? Acho que é isso. Sim, Roberta, obrigada. Tá, imagina. Agora eu vou passar para uma pergunta que foi direcionada ao Vladimir, a pessoa também não se identificou, mas é sobre se a cidade de Joinville já tinha cultura de fazer medições antes e depois, ou se isso foi introduzido a partir do plano de mobilidade, se essa foi uma oportunidade construída a partir desse plano. E também se outras secretarias já realizaram medições de suas intervenções. Tem alguns, talvez, assim, não é inédito, né? Aqui na Prefeitura de Joinville, tem avaliações bastante, até científicas, né? Que renderam alguns mestrados em relação à implantação da fiscalização eletrônica, os impactos da fiscalização eletrônica no trânsito, já desde lá dos anos 90, quando teve a municipalização do trânsito. Outros impactos, né, em relação ao desempenho do transporte coletivo também. Sempre todas as medidas, né, são feitas no antes e depois, isso ao longo de todos os tempos. Mas a questão das calçadas, a questão da ciclabilidade, isso veio com o plano de mobilidade. Veio dessa conversa das oficinas de construção do plano de mobilidade, também do plano diretor de transportes ativos que nós temos, e que teve essa participação da universidade, dos grupos de pedal, do pessoal voltado à questão da caminhabilidade. Então, a gente, quando fez esse trabalho do PLAMOB e do PDPA, houve aí uma ampliação do horizonte, e aí acho que a partir daí começou uma nova fase aí de coleta de dados e um pouco até bem mais detalhadas agora. Obrigada, Vladimir. Agora, para fechar a série de perguntas, eu vou encaminhar a última delas para aquelas outras perguntas que foram enviadas, não foram respondidas agora, por questão de tempo. A gente vai solicitar aos palestrantes que as respondam e a gente vai enviar aos inscritos no seminário. Então, para ambos agora, a última pergunta do seminário, a pessoa também não se identificou. É possível verificar o sucesso de um projeto se não tiverem sido coletados dados antes das intervenções? Você consegue repetir, por favor? Eu não ouvi, deu um problema aqui, por favor. Claro. A pergunta é que se é possível verificar o sucesso do projeto mesmo se não tivesse sido coletados os dados antes da intervenção ser implementada. Se teriam alternativas para isso? Posso responder primeiro? Por favor. Claro, né? Eu acho assim, na verdade, todos esses métodos, eles avaliam, porque é uma forma que a gente está criando para tentar melhorar a condição das calçadas, né? O conjunto que a gente tem nas cidades. Mas, assim, eu vejo o fato das pessoas utilizarem a rua, estarem presentes naqueles locais, utilizarem as atividades que estão ali, já é um indicativo de sucesso, né? A gente não precisa ter tanta essa parte quantitativa, né? Eu acho que o aspecto qualitativo de ver pedestres na rua, de ter a urbanidade, a vitalidade urbana realmente acontecendo, são mais do que indicativos, então acho que não precisa ter medido antes. Eu acho que isso são indicadores importantes do que a gente perdeu, infelizmente, nas nossas cidades.
Assim, é claro que a informação anterior, né, todo dado coletado antes, para fazer um comparativo mais científico, mais balizado, né, com o resultado a posteriori, é sempre importante. Mas acho que não tira em momento algum o mérito de ações que sejam feitas bem pensadas e que possam contar uma história a partir daquele momento da implantação, né? Então, acho que assim, acho que o fato concreto, né, de implantação de uma rua completa, ela tem vários elementos a serem analisados. E é claro, como muda o paradigma de utilização das vias, afeta o comportamento das pessoas, pode acontecer uma restrição muito grande por parte de comércio, às vezes. Assim, então, tendo informações antes e depois, é mais fácil de justificar. Mas, de uma certa forma, eu acho que bons projetos, eles, mesmo partindo de um ponto ainda assim, mesmo que não seja feita uma coleta total de informações, todo projeto ele vai partir de algum ponto de informação, né? Mas mesmo que não se façam todas as medições, eu acho que depois pode seguir sendo avaliado, né? Fazer novas medições e mesmo que não tenham, vamos imaginar, por exemplo, a quantidade de pessoas que circulam pelas calçadas, né? Pelas ruas, pelo centro da cidade. Isso pode ser apenas o aspecto visual ou pode ser através da contagem mesmo. Mas eu acho que o que importa realmente é fazer bons projetos e implantá-los. Com certeza. Acho que a questão de coletar dados e fazer as medições ainda é um desafio para as nossas prefeituras. Fazer as intervenções já é importante e colocar a coleta de dados e as avaliações desde o início é o ideal, mas caso não consigamos, é importante pelo menos ter algum dado. Então, acho que esse é o recado que a gente tem que ter aqui com esse seminário, né? Mais uma vez, eu agradeço aos professores. A gente agora fecha a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de convidar tanto o Vladimir quanto a Roberta, caso vocês tenham alguma fala de fechamento, por favor, fiquem à vontade de fazer e depois eu passo para os recados para o próximo seminário. Eu posso falar, então. Bom, eu queria, além de agradecer a oportunidade, né, dizer que esse é um importante fórum para discutir essas questões. Eu diria que existem muitas questões no sentido que ainda não encontramos um caminho certo, mas eu diria que estamos, né, no caminho que com certeza trará frutos. Eu acho isso muito importante, e é importante essa parceria com iniciativa privada, com entidades não governamentais, com o governo, com a universidade, no sentido de produzir pesquisa, implantar projetos e tendo sempre como objetivo trazer melhores cidades, trazendo urbanidade, né, para os nossos centros, que na verdade a gente acabou perdendo isso. A gente, infelizmente, ainda vê muitas soluções e muitos exemplos de cidades voltadas para o carro, né? Então, assim, eu fico muito contente com essa iniciativa, pela oportunidade de poder participar, agradeço todas as perguntas e né, esse momento que a gente teve aqui. Era isso. Bom, de minha parte, eu gostaria de salientar assim, que o evento de ruas completas, né, desde o lançamento, aquela primeira rodada que foram oficinas com as cidades, né, buscando um aprimoramento, uma capacitação dos técnicos das prefeituras, isso já foi uma iniciativa muito importante, né, da VRI, da Frente Nacional de Prefeitos, para qualificar as prefeituras. Mas esse segundo passo aqui, que é o das universidades, né, levar para dentro da universidade esse conceito, eu acho que esse sim vai ter um alcance muito grande, porque a gente vai estar formando novos profissionais e levando esse conceito de uma forma muito mais natural, né, para as nossas cidades. Eu acho que vai facilitar a vida de todos e
com certeza vai dar um resultado bom aí para as nossas cidades, melhorar a urbanidade e, né, mais uma vez aí muito obrigado e agradeço pelo convite de participar aqui desse evento. É uma honra para nós aqui de Joinville, da Unisociesc e aqui da Prefeitura de Joinville também. Muito obrigada. Nós da WRI agradecemos tanto aos participantes que nos acompanharam até o final, quanto a vocês, palestrantes. Muito obrigada pelos conhecimentos que compartilharam. Eu vou deixar um recado, que é que o próximo seminário da série vai acontecer no dia 30 de julho, às 14 horas, no mesmo horário, no mesmo formato. O tema que a gente vai abordar vai ser as prefeituras e as universidades, como trabalhar em conjunto, como tirar essa oportunidade do papel para ambos os lados. As inscrições já estão abertas. O link que está sendo mostrado na tela de vocês podem se inscrever a partir dali. E qualquer dúvida, sugestão, envie e-mail para a gente no e-mail ruascompletas@wri.org. Mais uma vez, muito obrigada e um ótimo dia a todos.